Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô. Está começando o primeiro episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre essa camisa que entorta varal na NBA, o titã colossal New York Knicks. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Nesse primeiro episódio, que eu começo aqui em 2025, né, o primeiro episódio do podcast. Então a gente tem muitos assuntos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essas mudanças no elenco, né? Que a gente teve, do futuro aí que começa a aparecer para o Knicks, né, depois todas essas alterações que a gente teve e o que esperar do Knicks. Eu acho que o que a gente pode esperar do Knicks tem muito a ver aí com o perfil do nosso técnico, Tom Thibodeau, e de possíveis aí mudanças ou o que os nossos dirigentes aí, o Leon Rose, vai conseguir fazer para melhorar esse elenco aí. Vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso time. Nesse ano aí, nessa temporada de 2024-2025, né, o elenco do Knicks passou por muitas mudanças. Teve aí a saída de Alec Burks e Bojan Bogdanovic, que eram jogadores que tinham chegado na metade da temporada e jogaram basicamente para jogar os playoffs. E jogaram bem, mas o Bojan machucou e o Burks não é um jogador assim muito relevante, né? Ele fez o que podia, jogou bem nos minutos que teve, mas até quando ele teve a oportunidade, o elenco já estava todo desmantelado. Aí de saída, a gente teve a saída do Isaiah Hartenstein, que era o nosso pivô titular, e um pivô assim muito impressionante, um jogador muito bom assim, muito físico, muito bom na defesa, rápido, tinha agilidade, então nas trocas de marcação ele conseguia marcar jogadores pequenos ali por alguns segundos. Também um grande reboteiro, então o ataque do Knicks sempre foi um ataque muito problemático, né? Eu vou falar um pouquinho mais do Tom Thibodeau na sequência. O Tom Thibodeau, ele tem esse método aí de deixar os jogadores brilharem no ataque, né? O ataque do Knicks é um ataque muito simples, de muito pick and roll, né? O jogador faz o corta-luz e aí o armador vai fazer alguma jogada a partir disso, fazer um floater, achar um jogador na zona morta que tá ficando livre ou atacar o garrafão. Então o ataque do Knicks sempre foi muito preso, e com o elenco que tínhamos o ano passado, com o Julius Randle e o Isaiah Hartenstein no garrafão, e quando iniciou o ano com o R.J. Barrett no time, era um time assim com muitos problemas de arremesso. Então sempre foi uma característica muito marcante do nosso time, os rebotes ofensivos, e nisso o Isaiah Hartenstein deu muito certo, foi uma grande surpresa, jogou melhor do que o antigo titular, que era o Mitchell Robinson, por isso pegou a posição, e a gente sentiu muito a saída dele. No momento que a saída dele foi confirmada, era de se esperar que o Knicks fosse fazer algumas mudanças, porque o Mitchell Robinson ia ficar machucado a temporada inteira, então a gente está em janeiro, já foi quase metade da temporada e ele ainda continua machucado. O Knicks ficaria sem nenhum pivô, teria que jogar com o Jonathan Sims como pivô, e o Jonathan Sims está na sua quarta temporada e infelizmente não mostra nenhum potencial. Eu acho que provavelmente depois do Knicks ele não vai conseguir mais jogar na NBA, assim como outros aí na nossa história, como o Ron Baker aí no passado recente, que teve o seu contrato aqui, mas depois que acabou os 4 anos de contrato, não vai ter mais oportunidades na NBA. Então a situação do Knicks era um pouco complicada, estava sem pivô nenhum, então a ideia muito provável, pela quantidade de escolhas de draft que o Knicks tinha, era que o Knicks iria draftar um pivô e que o Knicks poderia tentar fazer uma troca aí por algum pivô no estilo Isaiah Hartenstein, no estilo Mitchell Robinson, como o Clint Capella, ou o pivô do Detroit Pistons, Jalen Duren ou Isaiah Stewart, ou o pivô do Utah Jazz, que é o Kessler, que é um jovem jogador com muito potencial e que pela situação do Jazz poderia ser fácil aí consegui-lo sem gastar muitos ativos. E parecia provável, no ponto de vista do Knicks trocar. Eu não acreditava, eu sempre acreditei que o Knicks fosse draftar um pivô e realmente draftou, mas eu não esperava que ele fosse jogar, porque conhecendo o Tom Thibodeau, ele não coloca assim, ele não tem muita confiança em jogadores jovens, então draftar um pivô não quer dizer que ele ia jogar. Eu sabia que se entre um pivô novato e o Jonathan Sims, ele ia colocar o Jonathan Sims para jogar. Mas aí o Knicks fez a troca bombástica da temporada, trocou Julius Randle e Donte DiVincenzo
pelo Karl Anthony Towns, o nosso Cat. Essa troca, assim, realmente abalou a NBA, porque mexeu em 2 times que eram candidatos ao título, tanto o Knicks quanto o Minnesota Timberwolves. Os dois times ainda estão lutando aí para se adaptar a essa mudança. E essa foi uma troca, sim, que mexeu muito comigo, porque eu gostava muito do Donte DiVincenzo. Eu achava que ele era um jogador, sim, essencial para o Knicks, um defensor subestimado, marcava muito bem, já que o Knicks tem um problema na marcação com o Jalen Brunson, já que é um jogador, assim, com muita dificuldade para marcar. É o nosso melhor jogador, não estou aqui fazendo nenhuma crítica muito grande ao Jalen Brunson, mas ele é um jogador, sim, que tem muita dificuldade com a marcação. E o Donte DiVincenzo é o contrário. Muita gente espera que ele seja um defensor ruim, mas ele sempre era um jogador muito ativo, então roubava muita bola, forçava muito arremesso difícil e também era o melhor arremessador de 3 do time. A saída do Julius Randle não mexeu muito comigo. Eu acho que era o momento, sabe, dele sair. Ele é um jogador muito bom. Foi ele que deu dignidade pro Knicks depois de muitos anos de sofrimento, mas o estilo dele não combinava com o resto do elenco. E muitos torcedores do Knicks sempre viram ele como um grande problema defensivo, né? Porque o Julius Randle, ele tem grandes lapsos, assim, mentais de concentração durante a partida. Ele tem em algumas posses de bolas ou contra algum adversário que ele tinha alguma rixa, ele marcava bem, mas durante ali os 48 minutos do jogo, ele apresentava muitos lapsos defensivos. E mesmo sendo um jogador, assim, que eu tenho muito respeito, eu achava que era o momento de sair. E o problema pra mim era a chegada do Towns, porque, obviamente, o Towns era melhor do que o Randle, mas eu achava naquele momento que perder o DiVincenzo e o Randle e receber o Towns, você estava dando mais do que recebendo. Por mais que o Towns fosse melhor que o Randle, a somatória Randle e DiVincenzo era melhor do que o Towns. E durante essa temporada que a gente está tendo agora, nesses já passados aí 39 partidas, eu mudei um pouco a minha opinião. Eu percebi que o Towns não é só um pouco melhor que o Randle, não. Ele é muito melhor que o Randle e que ele é um jogador esforçado na defesa. O problema é só que ele não consegue marcar. Então, nas primeiras partidas do ano, o Knicks sofreu muito no garrafão. O garrafão do Knicks estava totalmente aberto. A defesa piorou muito mesmo. Então, eu achei que, por mais que a gente tivesse conseguido um jogador aí melhor que o Randle, de que eu tivesse mudado a minha opinião sobre o Towns, de que ele é um jogador esforçado na defesa. O problema é só que ele não tem o conhecimento para jogar na defesa, ele não tem essa habilidade para ser um bom defensor. Eu achei que o Knicks estaria em grandes problemas. E eu achei que o Knicks estaria em grandes problemas pela outra troca que eu não citei ainda, que é a troca do Michael Bridges. Michael Bridges era o jogador aí, o ala de força do Nets, que o Knicks trocou basicamente por escolhas de draft, por muitas escolhas de draft, e foi pra mim a troca mais problemática e é a troca que eu tô mais demorando assim a aceitar, porque o Michael Bridges é um bom jogador, ele é um bom defensor, tem um bom chute de média distância, tá com boas médias aí de aproveitamento, só que o problema é que eu achei que ele nunca iria se pagar. O Knicks deu 5 escolhas de draft pelo Michael Bridges, e eu sempre achei o Michael Bridges um jogador mediano, e não tem problema ser um jogador mediano. Nem todo mundo pode ser uma estrela da NBA. O problema foi o preço que foi pago por ele. E eu sempre achei que esse preço ia bater de volta no Knicks. Porque toda vez que o Knicks perde e ele tá lá, você lá vai no box score e vê que o Michael Bridges fez 14, 13 pontos, você pensa, o Knicks pagou 5 escolhas de draft nesse jogador e ele não vai alterar os resultados do Knicks, ele é só mais uma peça de engrenagem. Então, está sendo muito difícil me acostumar, e eu tenho esse pensamento toda vez que o Knicks está perdendo, que o Michael Bridges foi uma perda de tempo e que o Knicks poderia ter gastado todo essas escolhas de draft em algo melhor ou ter esperado. De fato, se você somar as duas trocas, Julius Randle e Donte DiVincenzo por Towns e Michael Bridges, foi basicamente o que o Knicks fez. Do frigir dos ovos, o Knicks ficou melhor e o Timberwolves ficou pior. Mas eu ainda não consegui me acostumar. O DiVincenzo tem um lugar especial no meu coração. Eu acho um jogador subestimado e pelo valor que o Knicks pagava de salário por ele, era um jogador assim que dava para manter no elenco assim com muita facilidade. Agora, depois de todas essas trocas, o Knicks está em uma situação muito difícil para adquirir novos jogadores. Provavelmente o elenco que temos agora, a gente tem que esperar que os jogadores que estão aqui evoluam e que os rookies também consigam evoluir para que a gente consiga aí alcançar voos melhores. Outras chegadas que aconteceram no elenco esse ano foram
a chegada do Cameron Payne como armador reserva e o Landry Shamet como alarmador aí do banco. Eu gostei das duas contratações. Eu acho que o Cam Payne ele tem uma característica muito boa para ser um reserva. Ele é um jogador que tem muita confiança, então ele arremessa muito e quando ele fica quente ele pode realmente te ajudar. O problema dele é que eu não acho que ele é um grande assim, armador. Ele não é um cara que consegue produzir muitas jogadas para os companheiros dele. Percebo isso assim pela dificuldade que o Knicks tem tendo nessa temporada. O Knicks tem o pior banco da NBA. Eu não sei estatisticamente se é. Eu estou dizendo pelo que eu vejo dos jogos mesmo, porque vou chegar nessa parte aí onde a gente fala sobre isso com o Tom Thibodeau, mas o Knicks usa muito pouco seu banco. E quando usa, e quando tá muitos jogadores reservas, tem 3 jogadores reservas em quadra e não tem o Jalen Brunson, tá o Cameron Payne, o Knicks depende muito que algum desses jogadores esteja quente e que esteja produzindo jogadas ofensivas. Porque o Knicks não consegue criar muitas jogadas assim, baseado em gameplay. Então sempre foi uma característica negativa do Tom Thibodeau. Então ele sempre dependeu muito, ele sempre escolheu, né, essa característica de depender dos jogadores decidirem ali dentro de quadro o que vão fazer, sem muita jogada ensaiada. E quando está o time sendo liderado pelo Cameron Payne, o time sente dificuldade. Mas eu acredito que isso seja natural, porque o time fez muitas trocas para ficar mais forte e isso enfraqueceu o banco de reservas. A gente também teve a chegada aí dos 3 Suits. Tony Kolek, o armador aí que veio aí do draft. Ele é um excelente jogador. O Kolek é um jogador assim com muita inteligência em quadra, tem um bom posicionamento, ele tem um bom posicionamento defensivo, que é muito raro para um rookie, e é um jogador assim que consegue criar jogadas muito bem, é um grande armador. O problema é que fisicamente ele não vai conseguir acompanhar muito bem o nível do NBA e provavelmente ele nunca vai conseguir ser um titular de nenhum time, mas eu acho que isso nem é necessário para ele ter uma carreira na NBA. Eu acho que se ele continuar evoluindo, inclusive ele fica aí entre o Knicks e o time da D-League do Knicks, né, o Westchester Knicks, e ele sempre brilha na D-League, ele vai ter um futuro brilhante aí, ele tende a evoluir. O problema é o nosso técnico, que não coloca rookies para jogar. E o Kolek tem poucas oportunidades. Ele costuma jogar quando algum jogador está contundido, um dos armadores, ou em garbage time. E aí é muito difícil de avaliar o jogador em garbage time. O outro jogador que chegou é o Ariel Hookport, que veio o pivô alemão, e que tem, assim, ele é um cosplay do Mitchell Robinson. Ele lembra muito o Mitchell Robinson quando chegou na NBA, um jogador muito atlético, com potencial aí para tocos, e busca muito toco para aparecer na estatística e para aparecer para o técnico. Então, talvez gere aquela mesma situação com o Mitchell Robinson, né? Muita gente achava, será que o Mitchell Robinson é realmente um grande defensor ou ele é um caça-toco? Seria melhor ele focar numa defesa mais conservadora e fazer menos faltas e, consequentemente, menos tocos? Ou ser agressivo é o que vai fazer dele um grande jogador? No fim, o Mitchell Robinson se provou aí um grande defensor, né? É um defensor consolidado na NBA. Infelizmente, é um jogador que sofre muito com lesões. Eu acho que o Hookport tem esse mesmo potencial. Se ele continuar evoluindo e jogando no Knicks, com um técnico muito bom defensivo igual o Tom Thibodeau, ele certamente vai evoluir e vai ser útil pra gente nos próximos anos. Muita gente já queria que ele tivesse sido aproveitado esse ano, mas o nosso técnico tem essa dificuldade de usar os rookies, né, jogadores assim do banco, e dar assim oportunidade para quem já tá no elenco. Então o Sims, né, o pivô reserva, continua tendo oportunidades, mesmo jogando mal, mesmo assim com um QI baixo de basquete, né? E o Hookport continua sentado no banco. O outro Hook é o Pacome Dadier, francês. Muitos hooks franceses, né? A geração francesa aí no basquete vem forte, né? Tem jogadores franceses aí espalhados pela NBA. Eu inicialmente não gostei muito do draft do Pacome Dadier, porque me parecia muito parecido com outras escolhas de draft que o Knicks fez, que é apostar muito na explosão de jogador, descobrir um talento que ninguém viu, o diamante bruto. Muito parecido com as escolhas aí do Kevin Noski e do Frank Ntilikina, que é o Knicks drafta um jogador, assim, muito cru e espera que ele se desenvolva em 2-3 anos para que no 4º ano ele se torne um grande jogador e exploda na NBA. Isso dá certo
algumas vezes na NBA, mas com o Knicks, infelizmente, nunca deu muito certo. Em termos menores, deu certo com o Mitchell Robinson e o Deuce McBride, mas em situação diferente, porque tanto o Deuce quanto o Mitchell Robinson foram escolhas de segunda rodada de draft, e basicamente uma escolha de segunda rodada do draft é exatamente isso que você faz. Você drafta um jogador e espera que em 3, 4 anos ele se torne útil, e não uma escolha de primeira rodada como o da Die. Então eu fiquei um pouco triste que o Knicks tenha escolhido um jogador tão cru para ser draftado. E quando ele jogou na Summer League, né, aqueles jogos de Summer League da NBA, ele se mostrou assim completamente perdido no estilo NBA. E aí eu fiquei muito preocupado. Só que com o passar dos jogos e as oportunidades que ele recebeu na NBA mesmo, ele mostrou evolução, mostrou aí que tem um bom arremesso e mostrou que pode ser útil no futuro. O principal problema aí de rookies e de jogadores do banco é muito baseado na abordagem que o Tom Thibodeau tem. O Tom Thibodeau é um técnico que não confia em muitos jogadores. Ele confia ali em 6, 7 jogadores e usa só esses 6, 7 jogadores. Então o Knicks tá aí sofrendo a temporada inteira com o seu banco de reservas, mesmo tendo aí jogadores que eu citei, o Cameron Payne, o Landry Shamet, o Precious Achiuwa, que eu ainda não citei, o Kolek, o Daddy Port e o McBride como opções do banco. O Knicks, esse banco realmente ele não é muito forte, mas é um banco que tem muita dificuldade de evoluir porque o técnico não coloca pra jogar. O Cameron Payne, que é um jogador aí que já tá na NBA há vários anos, tem partidas que ele joga 8, 9 minutos e não tem como o jogador pegar confiança e evoluir se ele não estiver dentro de quadra. Então, aí o Knicks, por exemplo, nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, o Knicks perdeu 4. E muito foi porque parecia que o time estava cansado, os titulares jogam quase 40 minutos e o banco de reserva não tem confiança, então não tenta muitos arremessos porque não quer errar para não ser sacado do time, não fazem muita diferença, não arremessam um pouco, jogam muitos poucos minutos e o time não evolui no entrosamento. Os bancos de reserva continuam sendo sem confiança, não sendo aproveitado pelo técnico, e o time parecia muito cansado nessas partidas e perdeu 3 dessas 4 partidas, baseado aí no que parecia um cansaço. A outra quarta partida a gente não pode dizer que foi culpa aí do cansaço, porque foi o jogo de ontem contra o Oklahoma City Thunder, em que o Knicks foi só amassado o jogo inteiro. E esse jogo contra o Thunder é um jogo sim, que mostra algumas preocupações que o Knicks deve ter nessa temporada. O Knicks, com a chegada do Towns e do Bridges, melhorou muito no ataque e piorou muito na defesa e perdeu uma das suas características principais, que era o hustle, né? O Knicks era um time muito brigador e agora com esses 2 jogadores, perdeu essa característica. E, obviamente, só jogando com o Towns como pivô, o time deu uma piora defensiva muito grande. Essa piora defensiva pode ser vista quando o Knicks enfrenta times muito fortes, como o Oklahoma City Thunder, que provavelmente aí tá nos 3 melhores times da NBA, né? Thunder, Celtics e o Cavaliers. Contra esses times fica muito claro o quão ruim defensivamente o Knicks é. Quando o Knicks joga aí contra times de meio de tabela, o Knicks continua se sobressaindo, o nosso ataque é muito bom e a defesa não se mostra tão falha. Mas contra os melhores times, a gente passa apertado. Esse jogo contra o Thunder aí, que foi o último jogo, o jogo começou apertado, os 2 times errando muito, mas você via claramente uma tendência para o Thunder, porque a defesa do Thunder estava funcionando muito bem. O Knicks estava com muitos turnovers já no primeiro quarto, que é uma característica aí marcante do Thunder, né? Forçar turnovers. E só parecia que estava errando no ataque e que as coisas iam começar a evoluir para eles quando o Shai tomasse conta da partida. O que aconteceu? O Thunder começou a melhorar no ataque, porque a defesa do Knicks não conseguia parar eles meio que estavam errando pelas situações de jogo. E quando eles começaram a acertar o ataque, a excelente defesa que eles têm, parou o ataque do Knicks e começou a abrir um pouquinho de distância. E aí no fim do primeiro quarto, começaram a entrar os reservas. E aí
acho que, assim, para os torcedores do Knicks que acompanham o Knicks, você não tem muita esperança quando o banco do Knicks entra. A gente só espera que eles consigam manter a mesma distância e quando os titulares voltarem em quadra, o time possa aí empatar a partida ou abrir vantagem. Porque como eles jogam poucos minutos e tem poucas oportunidades, a não ser que alguém entre e já comece quente, é muito difícil o banco do Knicks fazer alguma diferença em alguma partida. E foi isso que aconteceu. O banco não conseguiu segurar a partida, a diferença aumentou e já no segundo quarto o jogo estava perdido e o resto da partida foi só uma consequência disso. O jogo contra o Thunder acabou no primeiro quarto. Foi a segunda derrota para o Thunder. O Knicks também teve dificuldade para enfrentar o Cavaliers e teve dificuldades para enfrentar o Celtics. Ou seja, contra os melhores times o Knicks não tá indo bem. O Knicks tá em terceira aí na Conferência Leste. Tem jogado bem na maioria das vezes, principalmente contra times de meio de tabela. O Knicks domina, mas quando enfrenta os melhores times está com dificuldade. E nesse momento da temporada parece só muito cansado. E aí, quando você entra em fóruns de torcedores do Knicks, está todo mundo muito preocupado com essa perspectiva. Que o time parece cansado, o Tom Thibodeau não vai mudar a sua personalidade, então ele vai continuar jogando os titulares 40 minutos, eles vão continuar cansados. Nós temos alguns jogadores aí propensos a lesões, como o Giannunobi, que, só um parênteses aqui, aí na minha vida de torcedor do Knicks, há quase 20 anos torcendo pro Knicks, eu acho que é o melhor defensor que eu já vi no Knicks, é um jogador assim incrível na defesa, mas é um jogador com muitos problemas de lesões, jogando aí quase 38 minutos por partida, então parece um pouco assim arriscado e parece uma situação que interminável, como o Tom Thibodeau não vai descansar os jogadores e deixar os reservas por mais tempo, tornando a temporada do Knicks um pouco mais instável, ele vai continuar jogando os titulares por muito e muito tempo. Talvez o Knicks sofra com lesões no fim da temporada e esse time que tem um grande potencial acabe nunca jogando junto nos playoffs. E eu também acho que é muito importante que o banco esteja, assim, em boas condições para quando chegar aos playoffs, né? Porque a gente vai precisar do banco de reservas. E hoje o banco de reservas está sem confiança nenhuma porque sabe que o técnico não vai colocar para jogar. O Knicks aí assinou com um jogador chamado Matt Ryan, que teve algumas oportunidades aí na NBA já e tem uma boa porcentagem de arremesso de 3 aí na carreira. Ele jogou 2 partidas, jogou muito mal e aí o Tom Thibodeau nunca mais colocou o cara para jogar. Então, sim, eu sei que essa é uma reclamação meio inútil, né? Porque a gente reclama as mesmas coisas do Tom Thibodeau desde que ele chegou na NBA, desde que ele treinou o Chicago Bulls lá há muitos e muitos anos atrás. Ele não vai mudar, mas são os problemas dele, não tem como não falar. É ele jogar com os titulares por muito, muito tempo, é o ataque muito simples e a boa defesa. Essas são as características dele e que vão marcar ele. Então já tem muita aí gente pensando no Knicks, se o Knicks deve dar o próximo passo, sabe? O Tom Thibodeau foi um técnico muito importante, ele uma sensação parecida com a de Julius Randle. Foi um técnico muito importante, deu dignidade pro Knicks, mas talvez pro próximo passo, talvez seja melhor trocar o técnico. Essa é uma opinião polêmica, né? Muita gente fala isso é um absurdo. Não tem como trocar o técnico, tem que continuar a consistência do trabalho. Mas eu acho que o Tom Thibodeau ele tem um teto. Esse teto são esses problemas. É possível ganhar com esses problemas? Eu acredito que sim, mas a gente vai precisar aí de um alinhamento de estrelas funcionando para isso acontecer. Um desses alinhamentos é a volta do Mitchell Robinson, que pode aí dar mais opções para o banco de reservas do Knicks e também para o time titular. Com a volta do Mitchell Robinson, a gente poderia, por exemplo, testar o Carrington Towns na posição 4, deixando o time mais alto, melhorando a defesa, posição que ele jogou com o Timberwolves, então o Knicks poderia aí bater de frente com as torres gêmeas do Cavaliers, ou o Knicks poderia manter o Mitchell Robinson aí no banco, deixando o banco mais forte, com a defesa melhor, então o Knicks teria mais possibilidades de perspectivas aí de elenco. Eu acredito que o futuro do Knicks parece promissor. A gente tem um bom time, provavelmente um dos melhores times aí dos últimos anos, mas a gente tá batendo no teto. A gente tá batendo no teto do técnico. O Knicks está apresentando os problemas que o Tom Thibodeau sempre apresentou na carreira e que esses problemas precisam ser lidados por ele. E ele só escolhe não lidar. Então a outra opção seria o nosso presidente, né, o Leon Rose, conseguir trocar o Mitchell Robinson,
que eu acho que é provavelmente o único jogador do banco trocável, por um jogador aí que consiga ajudar o banco de reservas, um pontuador de banco de reservas, um jogador que entre e que o Tom Thibodeau confia, obviamente, que jogue muitos minutos, vai jogar lá como sexto homem, vai jogar uns 25, 28 minutos e vai ser muito útil pro time. O Tom Thibodeau já confia no Deuce McBride e no Precious Achiuwa, então seria um oitavo jogador para que entre na rotação do Tom Thibodeau e que ele confia assim para jogar com regularidade, porque hoje ele só tem 7 jogadores que ele confia, já que o Mitchell Robinson tá machucado. Os 7 jogadores que ele confia são os titulares, né? O Brunson, o Josh Hart, Michael Bridges, o Carlton Towns e o Anunoby, e dos reservas o Deuce McBride e o Achiuwa. Eles são os únicos 7 jogadores que ele confia. O Cameron Payne e o Landry Shamet, ele coloca alguns minutinhos para jogar. Se entrar bem, ele deixa jogar mais tempo, senão ele desiste do jogador. Então, pro futuro do Knicks, o Knicks precisa lidar com as características do técnico que ele escolheu. O Tom Thibodeau vai mudar? É muito provável que não. Então o Knicks precisa se adaptar ao Tom Thibodeau e contratar mais alguém para ajudar o time aí no banco de reservas. Como eu disse, eu acho que a única posição possível seria trocar o Mitchell Robinson ou desapegar, assim como fez com o Julius Randle. Julius Randle foi um jogador extremamente importante para o Knicks, foi ao NBA 2 vezes, fez com que o Knicks tivesse dignidade, fez o Knicks voltar aos playoffs, fez com que o Knicks tivesse capacidade de contratar outros jogadores que se provaram melhores que ele, como o Jalen Brunson e o Anunoby, e agora o Towns, mas foi necessário trocá-lo, foi necessário mudar de caminho. Eu acredito que o Knicks vai ter que tomar essa decisão com o Tom Thibodeau, porque a temporada é boa, o Knicks está tendo sucesso, o Knicks vai chegar bem nos playoffs, vai jogar bem nos playoffs, mas eu não sei se é o suficiente para vencer os melhores times da NBA, porque para vencer os melhores times da NBA, falta algumas coisas muito importantes ainda que o Knicks não tem. Algumas eu acho que poderiam ser trabalhadas, que eu acho que é rodar mais o elenco para que os reservas possam ganhar mais confiança e serem mais úteis no futuro da temporada. E ganhar também mais possibilidades, né, de arranjos defensivos para esconder o Brunson na defesa e ajudar o Towns no garrafão. A volta do Mitchell Robinson pode aí resolver um dos problemas que o Knicks tem essa temporada, que é a defesa ruim. Um grande defensor aí de garrafão, talvez as coisas melhorem. Mas eu acredito que o Knicks, nesse início de ano, que das últimas 5 partidas perdeu 4, e muitas parecem que perdeu porque o time estava muito cansado, e chega no último quarto, os titulares estão assim, em frangalhos. O Knicks precisa lidar com os problemas do perfil do técnico que ele escolheu e vai ter que definir, talvez no fim da temporada, muito provavelmente no fim da temporada, porque, como eu disse, a temporada não vai ser ruim, a temporada do Knicks vai terminar provavelmente entre os 4 melhores times do leste, mas para dar o próximo passo, talvez seja necessário desapegar de um técnico, sim, que salvou o Knicks. O Tom Thibodeau é um grande técnico, é uma daquelas figuras da NBA, assim, que mesmo sendo ranzinza, com cara de bravo, todo mundo gosta, porque ele é um cara, assim, que traz muita coisa boa pra quadra, né? O Knicks ficou muito melhor defensivamente, muito mais aguerrido, ganhou uma identidade, uma cultura com ele, mas ele é muito cabeça dura. Então, tipo assim, as coisas boas do Tom Thibodeau vêm junto com as ruins. Não tem como você ter o bom do Tom Thibodeau e não ter o ruim. Então, para essa ano de 2025, o Knicks vai ter que lidar aí com o seu perfil de técnico. Mas mesmo assim, eu continuo assistindo todas as partidas e muito confiante e torcendo aí que os próprios jogadores evoluam e que o Knicks consiga aí melhores resultados da temporada e que consiga jogar bem contra os grandes times da NBA. Nos próximos episódios eu pretendo fazer uma análise aí melhor, né, das partidas, porque hoje eu foquei muito no macro do que aconteceu com o Knicks até esse momento, e a partir dos próximos episódios eu pretendo fazer uma análise mais voltada para as partidas que aconteceram. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui me escutando neste podcast. Eu fico por aqui e God bless e good night.